Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo um corte do jogo aberto e sim, o Edu Dracena tirando onda com a vitória do nosso Verdão e a Renata Fã chorando de saudade do Maurício que fez o primeiro gol e sim, o Tigrinho ataca novamente, então a mídia se rende sim ao Palmeiras que embalou de vez no Brasileirão, então tem um corte bem legal pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade e deixa o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Palmeiras não tem mais rival, ganha na base no profissional, ganha na base no profissional. Palmeiras não tem mais rival. Palmeiras não tem mais rival. Na base, mas ela segunda na base. Olha, até saiu perdendo por 1-0, mas virou o jogo em 2-1 no Rio de Janeiro. Maracanã, o Fluminense, depois que voltou da Copa do Mundo de Clubes, não venceu mais. E o Palmeiras tá bem na parada, hein? Abel Ferreira levou a melhor no duelo com Renato Gaúcho. Um jogo que demorou para engrenar, e isso só aconteceu depois dos 20 do primeiro tempo. A primeira boa chance do Flu foi com Samuel Xavier aos 29 minutos. O lateral soltou uma bomba que parou na defesa do Verdão. Aos 30, mais uma tentativa do tricolor. Nonato finalizou, mas Gomes estava esperto no lance. No minuto seguinte, Freitas caiu na área em uma dividida com Facundo Torres. O juiz marcou o pênalti e Germancano converteu. Já o Palmeiras precisou de apenas uma finalização na etapa inicial para deixar tudo igual no placar. Sousa cruzou na medida para Maurício. O camisa 18 cabeceou e contou com um frango do goleiro Fábio. O segundo tempo foi mais agitado. Logo aos 5 minutos, Vitor Roque quase conseguiu a virada do Palmeiras. Fuentes salvou em cima da linha, mas aos 16, Martinelli vacilou e entregou a bola de graça para o camisa 9 deixar o dele na partida. O Palmeiras ainda teve Alan expulso nos acréscimos, o que não evitou uma vitória no Maracanã. Temos muita margem para melhorar, vamos continuar a trabalhar, vamos ganhar, vamos perder. Vão dizer que nós somos os melhores, a seguir vão dizer que nós somos os piores, mas há uma coisa que nós nunca podemos duvidar, é do nosso valor, do nosso trabalho, da nossa resiliência, da nossa consistência e da coragem que temos que ter para muitas vezes tapar os ouvidos e os olhos. O Fluminense segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Desde o retorno da competição após a parada para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, foram 3 jogos aqui no Maracanã e 3 derrotas. Tem que ter um pouco mais de tranquilidade. A experiência que eu tenho, as dicas que eu dou para eles e mostro na parte prática também dentro do campo. O treinador ensina, mostra o melhor caminho, corrige. Agora, os 30%, 35% são dos jogadores. Não tem muito o que falar. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais para melhorar. Não foi uma volta boa do Mundial, né? Não tem nada de ilusão do que a gente fez, até porque não tivemos o título. Agora a gente tem que procurar trabalhar cada vez mais, fechar a boca e dar o nosso melhor para melhorar e voltar a conquistar os 3 pontos e as vitórias que vai ser importante para a gente. Vitor Roque é o cara dessa partida. Jogou muita bola, não apenas porque fez o gol, mas pela entrega, pela maneira como ele incomodou a defesa do Fluminense, não desistiu do jogo e merece uma menção especial, Edu Dracena. Merece sim, Renato, não só ontem, mas também no jogo anterior, também ele contra o Atlético Mineiro, ele também fez muito bem isso, né? Por mais que colocou gol contra lá, mas foi o gol dele, ele estava lá para finalizar e ontem ele foi premiado por tudo que ele vem fazendo dentro do campo e ajudando seus companheiros também. Por mais que o Palmeiras ontem, Renata, não jogou bem, primeiro tempo muito abaixo do que a gente imaginava do Palmeiras, foi finalizar essa bola aí, a primeira bola aos 45, que foi o gol do Maurício, então muito pouco para o Palmeiras, mas a gente entende que o Palmeiras às vezes é isso aí, é ser eficaz, é aproveitar a oportunidade, e esse gol do Vitor Roque foi o gol da dedicação e do empenho de acreditar até o final. E o Palmeiras, Renata, quando tem uma vantagem, é muito difícil tomar o gol.
porque ele se fecha muito bem e sai rápido nos contra-ataques. E poderia ter feito até mais. Teve chance ali com o Facundo Torres, que chutou em cima do Fábio, e depois o cara tirou em cima da linha. Então teve outra com o Flaco Lopes também. Então acho que o Palmeiras foi merecedor, já que esse jogo não foi na Copa do Mundo, né? Foi no Maracanã, onde que o Palmeiras foi, venceu. Não é bom, às vezes, você fazer o melhor jogo e perder. Então, olha, ganhar no Maracanã. E o Fluminense teve azar, porque jogou com o Cruzeiro, jogou com o Flamengo e agora com o Palmeiras perdeu as 3. Então, pro Palmeiras, um excelente resultado, tem jogos a menos. Tá na briga, hein? E outra, Renata, de 7 jogos fora de casa, ganhou 6. Que coisa, hein? É o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, Palmeiras. Vai falar agora de Fluminense e Palmeiras. Vamos começar ouvindo os professores que estão aqui na tela. Abel Ferreira e Renato Portaluppi. Infelizmente, a falta de concentração em alguns lances tem tirado as nossas vitórias. Você vê que nós tínhamos 3 derrotas no Maracanã. Com todo o respeito a todas as outras equipes que nós enfrentamos, que seja Cruzeiro, seja Flamengo e hoje Palmeiras, nós falhamos nos gols. Então essa concentração que eu cobro bastante deles, que eles têm que ter o tempo todo, porque a gente tem enfrentado adversários acima da média e são letais. Vamos ganhar, vamos perder. Vão dizer que nós somos os melhores, a seguir vão dizer que nós somos os piores, mas há uma coisa que nós nunca podemos duvidar, é do nosso valor, do nosso trabalho, da nossa resiliência, da nossa consistência e da coragem que temos que ter para muitas vezes tapar os ouvidos e os olhos a críticas que são, mais do que críticas construtivas, são críticas ofensivas, e isso é triste. Para ser jogador neste país e para aguentar as críticas selvagens que às vezes fazem a jogadores com 20 anos, independentemente se eles ganham muito ou pouco, a forma como criticam, chamam bagre, chamam ódio, isso deixa marcas emocionais nos jogadores. E imagino que ele se refere principalmente ali ao Vitor Roque, né? Sem claro dúvidas. Que teve atuações ruins, se espera muito dele e tal, mas eu vi também muito torcedor do Palmeiras chamando já de bagre, que aconteceu com o Yuri Alberto no Corinthians também, e o jogador às vezes demora para se adaptar, às vezes passa por uma fase mesmo, ainda mais os jovens. O fato é que o Vitor Roque tinha sido importante no jogo anterior e contra o Atlético Mineiro, e ontem mais importante ainda, hein, Johnny? Sem dúvidas, Abel. Eu acho que o Vitor Roque está começando a desabrochar no Palmeiras. Eu acho a relação do que o Yuri Alberto passou no Corinthians muito legal. Apesar de que, assim, o Yuri Alberto acho que sofreu até um pouco mais, assim, virou motivo de piada jocosa mesmo pelos melhores momentos, piores momentos, né, vamos dizer assim. Mas o Vitor Roque, assim, ele chegou, realmente fez um Mundial abaixo, etc. Não vinha se encontrando. O melhor momento dele até então tinha sido no clássico contra o São Paulo, cavando um pênalti. E agora está começando a se adequar ao estilo do Abel. E vai ser, olha, eu cravo aqui para vocês, o Vitor Roque vai terminar a temporada sendo o grande destaque do Palmeiras. Ele é muito bom jogador, é um menino. E assim, o Abel, que normalmente dá umas patadas na coletiva, ontem foi muito bem, porque faz todo sentido você ter paciência com contratações, principalmente quando elas são jovens. Assim, é um garoto que chega de 20 anos, que também chegou sem moral nas últimas passagens na Europa, entendeu? Então, ele já havia falado da questão de estar com 50 quilos nas costas, etc. Parece que aos pouquinhos, esse peso está saindo dele. Belo gol, né? Belo gol, assim. Além da participação efetiva que ele sempre tem de marcação, é um cara que se entrega, isso ninguém pode negar, o Vitor Roque está sempre ligado. Ele dá um baita corte na marcação e finaliza muito bem. E assim, gol de vitória. Já tinham tirado o gol dele que ele finalizou na semana passada, né? E aquele foi gol contra. É um gol mesmo. contra, né? Teve a participação dele, mas tava ali, né? Contra, tava ali, tava na área. Acho que foi no Júnior Alonso, se eu não me engano, que a bola desvia, né? Agora, contra o Fluminense, não importa se o Fluminense não sabe aproveitar as chances. O Palmeiras foi fatal quando precisou. Aliás, o Verdão, né? Acaba de perder aí o Richard Rios, já apresentado lá no Benfica, o Estevão. E tá aí, alguém tem dúvida que o Palmeiras
vai continuar forte e vai lutar por todos os títulos que disputa? Essa vitória Alguém tem dúvida aqui? Isso. Essa vitória prova isso, Abel. Até porque a boa parte dos jogadores, o time ainda está se montando, né? O Palmeiras teve mudanças significativas antes do começo da temporada e agora no meio ainda mais com a questão do Estevão e do Richard Rios. Então leva um tempo de adaptação. Não é porque o trabalho está consistente há tanto tempo, quando você tem uma mudança significativa no time titular, leva um tempo. E o Palmeiras é sempre muito resiliente, né? Acho que esse jogo é um exemplo disso. Primeiro tempo, para mim, o Fluminense fez um jogo interessante. Eu entendo o ponto do Renato, porque... você fala de um Fluminense que acaba errando individualmente nos 2 gols do Palmeiras na virada, que produziu muito contra o Cruzeiro no segundo tempo, mas aquele jogo começou vertical... Começou bem contra o Cruzeiro também. Começou bem e aí 2 o jogos Cruzeiro... O Fluminense começa melhor e não ganha. De forma objetiva vai lá e resolve o jogo. Contra o Flamengo, um primeiro tempo de um jogo ruim, mas que o Fluminense conseguiu neutralizar e numa situação ali, um pontual de bola parada. Então, assim, são questões muito pontuais que estão determinando as derrotas do Fluminense. Então, eu entendo o ponto do Renato, que acho que, a meu ver, até o Fluminense fez um primeiro tempo interessante contra o Palmeiras, só que a partir dos erros o Palmeiras toma conta, né, do jogo, mereceu a vitória, demonstrando muita resiliência mais uma vez, né, uma capacidade, o Abel fala muito bem disso na coletiva, e mais do que o gol do Vitor Roque, o primeiro em 2 meses, né, o último tinha sido ali no meio de maio, acho que são boas atuações, né? Ontem foi um bom jogo, contra o Galo também, ainda que o gol... Não importa se o gol é dele, não é? Acho que às vezes não dá pra ficar tão preso nos números. Porque a gente falava muito de um Vitor Roque pesado, como o Abel falou, dos 50 quilos, mas ele já tinha jogado muito bem contra o Galo. E eu acho que o Abel é muito feliz, não só na questão da paciência, de demonstrar confiança, porque o Vitor Roque chega de fato para ser um dos destaques do Palmeiras e consegue essa boa sequência de jogos, mas de bater nessa tecla sempre. Pode ser repetitivo, mas é necessário falar, porque para mim se normaliza muito a falta de respeito quando o que passa dos limites. Assim, uma coisa é a gente criticar que, olha, o Vitor Roque não está tendo encaixe por isso e por isso. Uma coisa é você analisar, ser crítico e jogando mal, é normal você falar. Se naturaliza essa coisa de chamar jogador de bagre, não sei o que lá. Eu acho isso desrespeitoso e normalizado. Então acho muito legal que o Abel, mais do que defender o jogador dele, para trazer essa calma de um cara que se criou muita expectativa, também bater nesse aspecto, porque, como eu falei, é muito normalizado a falta de respeito de uma forma geral. E acho que a gente pode traçar um paralelo, ainda falando sobre Palmeiras e Fluminense, em relação aos jogadores que saíram, né? O Palmeiras perde o Estevão, que era um jogador importantíssimo, um jogador-chave ali do Palmeiras, sempre todo mundo procurando muito ele, porque ele tem aquele 1 contra 1 muito forte, além do Richard Rios, peça-chave do meio de campo, e parece, pelo menos nesses primeiros jogos, não sentir, pela força do elenco, Palmeiras vai buscar peças muito rapidamente, quando o jogador está saindo já tem outro chegando, ou que já chegou e está sendo preparado, não é pela força do jogo coletivo. Por outro lado, o Fluminense perde um jogador-chave, o Arias. E será que o Fluminense vai ter essa força que o Palmeiras tem para recuperar rápido essa perda, para não sentir tanto a perda? Ou já mostra indícios que vai demorar mais, Johnny? Olha, não é em qualquer lugar que você vai encontrar outro Arias, né? É muito difícil você repor... Mas você também não vai encontrar outro Estevão. Não, nem outro Richard Rios, por isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que a dependência do Fluminense em cima do Arias era maior do que a dependência do Palmeiras para com o Estevão. E aí, Massa? Como vai? Tudo bem, tudo certo, Massa. Tudo certo, melhor agora com a vitória do Palmeiras. Vamos conversar bastante. Um jogo que teve um primeiro tempo, tiveram 2 tempos distintos, né, Massa? Um primeiro tempo completamente diferente do segundo. Primeiro tempo, de verdade, o Palmeiras não encaixou, a marcação ela estava muito frouxa, muito desajustada, e foi nítido que teve uma conversa no vestiário para ajustar essa marcação, e o Palmeiras começou a jogar da forma que se sente mais confortável também, né? Muito pelos lados, aproveitando a velocidade, né? O Sousa entrou muito bem. Eu tenho visto aqui no chat que tem algumas pessoas que ainda estão desconfiadas, isso é natural, acho que muito por conta desse primeiro tempo do Palmeiras, mas, Massa, de verdade, a gente pode sempre numa análise ver o copo cheio e o copo vazio, né? Então eu acho que sim, existem rotas a serem corrigidas, existem erros para a gente
consertar, que o Abel Ferreira e a comissão precisam olhar com uma lupa, mas eu não vou entrar não nessa onda de que nada foi bom. Eu consigo sim enxergar pontos muito positivos desse jogo. Eu acho que a resiliência ela tem se reestruturado dentro do Palmeiras, e são nesses momentos de pressão, são nesses momentos difíceis que a resiliência ela é reconstruída. É importante lembrar que o Palmeiras passou por uma reformulação, então aqueles jogadores que eram uma espinha dorsal nesses todos os fatores de rendimento, técnico, tático, físico e mental, o Palmeiras mudou isso, né? Então são nesses momentos de pressão que o time ele consegue essa resiliência de novo. O Mikael achei que jogou bem, o Sousa entrou muito bem, o Maurício, como sempre, muito aproveitador, e o Vitor Roque, eu acho que é uma excelente notícia que ele tem subido de produção e tem feito bons jogos, tem se posicionado melhor e tem ganhado confiança. Massa. Perfeito, Paty. Bom, o jogo começa com 30 segundos, uma boa jogada do Felipe Anderson, que é de cristal. A gente precisa entender o que acontece com esse rapaz que não consegue ter sequência, né? Ele faz um bom lance lá com o Vanderlan cruza direitinho, quase que sai o gol do Palmeiras. 5 minutos o Fluminense não tinha passado no meio-campo. Depois o Fluminense deixava a bola com o Palmeiras com aquela saída de bola um pouco melhor, mas hoje ainda muito ruim, jogadores todos travados na marcação do Flu lá atrás. 23 minutos de primeiro tempo, Patrícia, 0 finalizações no jogo. Realmente o jogo estava modorrento, estava sonolento, estava fraco, né? Até que aí o Fluminense começou a melhorar. O Samuel escapou uma bola aos 29, o Mikael salvou. O Fluminense passou a pressionar, ter mais volume, estar mais perto da área, até que sai o lance do Facundo. Foi pênalti, ele chuta o jogador do Fluminense, antes do jogador do Fluminense acertar a bola, assim como teve um pênalti no Flaco no segundo tempo, que ele foi empurrado dentro da área e o árbitro simplesmente ignorou o lance, né? Aos 33 minutos, para mim, acontece, né, o espírito de porco que estava presente com o Felipe Anderson, que sai machucado de novo, né? Entra o Sousa e o Palmeiras melhora já um bocadinho. Já melhorou um pouquinho ali, estava com 35 minutos, 6 finalizações para o Fluminense, 0 para o Palmeiras, Maurício mal, Facundo mal, o Evangelista também não estava bem. Cara, Paty, eu acho que foi a pior atuação do Giai na vida dele. Entendeu? Foi bem Não mal. É possível. Foi bem mal, foi bem mal. Né? E assim, trocava o jogador do Fluminense, ele continuava nessa mesma atuada, né? Muito abaixo. Você vê que o Soteldo deu um sufoco nele, o próprio Keno, depois, com 35, 36 anos, deu um sufoco nele. Ou seja, deu para perceber que realmente o problema hoje foi o Giai, né? Naquele setor. É isso. Bom, aí o lance que, para mim, mostra a qualidade do Sousa. É preciso um pouco mais de calma ainda, né? Ele está voltando, ele estava de férias lá no futebol inglês. Vamos ver como que ele se apresenta, mas agora, com o Felipe Anderson machucado, ganhou a posição, tem que dar sequência para o Sousa e ponto final. Cruzamento dele perfeito, o Maurício entrou bem, cabeceou, claro, o Fábio tomou um frango. Então, vento que venta lá, venta cá. O Everton tomou frango lá no Mundial, o Fábio não. E agora saiu o frango do Fábio, né, para o gol do Palmeiras. Segundo tempo, o Palmeiras começa muito melhor, pressionando, né, buscando. Peraí que o Oliver quer entrar aqui. Então, assim, o segundo tempo, Paty, não sei se você concorda comigo, e discorde de mim, por favor, tá? Se você achar que você teve outra visão, eu quero te ouvir também. O Aníbal recuperou a bola, né? E aí o Vitor Roque deixou o Facundo na cara do gol. Ele finaliza ali prensado, a bola volta para o Vitor Roque, ele dá de cabeça e o zagueiro salva, né? Em cima da linha. Deixa eu fechar aqui a porta. Bora. Sim. Ai, gente. Certo? Cadê o óleo, o farofa? Tudo bem. Segundo tempo muito melhor mesmo. Exato, né? E aí, cara, 17 minutos, sai o gol, né? A roubada de bola, o Vitor Roque domina com calma, com categoria, com classe, tira os zagueiros, tira o Fábio da jogada e faz o gol. 2-1. E é isso, cara, 17 minutos que eu quero entender, Patrícia. Por que para de jogar?
Isso você tá falando do segundo tempo? Do segundo tempo. Saiu os gols, 17 minutos, 2-1, né? Por que para de jogar? Por que não para de dar sequência aos lances ofensivos? Né? É uma coisa que é preciso entender. Você ficou com essa impressão também ou não? Eu fiquei com essa impressão, Massa, mas eu achei que foi uma questão de se preservar, né? Eu acho que tinham muitos elementos envolvidos nesse jogo, né? Tinha um tabu desde 2021, o Palmeiras não ganhava, referente à Libertadores de 2020, o Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim, o Palmeiras realmente fez assim um primeiro tempo extremamente abaixo. Eu achei que até esse primeiro tempo foi pior do que o Inter Miami. Então, realmente, assim, coletivamente, acho que foi um dos piores jogos, se não o pior que eu vi dessa era Abel aí de quase 5 anos. E agora, essa questão que você me pergunta, Márcio, eu acho que foi mais eles tentaram se preservar, talvez, né, para aí conseguir fazer aquela marcação-pressão, e o segundo gol sai disso, né, o segundo gol sai de um erro do Martinelli, mas o Vitor Roque estava bem posicionado e conseguiu driblar e fazer o gol, né, então eu acho que foi realmente, como eu falei, muitos elementos dentro de campo, um desajuste muito grande no primeiro tempo, né? O Palmeiras empatou o jogo e a partir daí começou a se preservar muito, parou de jogar realmente, não insistiu nos lances e graças a Deus o gol saiu de uma falha, de uma segunda falha do Fluminense, Massa, mas realmente foi o que eu falei no começo da live, eu acho que o Palmeiras precisa sim olhar para essas carências e essa dificuldade que o Palmeiras tem tido, né? Tanto no primeiro tempo, de fazer um primeiro tempo ruim, foi diferente contra o Galo, mas tem sido uma tônica, né? E o segundo tempo consegue uma síntese de melhora, consegue um lampejo de melhora. Mas agora, precisa ter sequência, precisa ter regularidade, né? E eu acho que foi bom, o Palmeiras ter conseguido essa vitória através de uma virada, né? Eu acho que a resiliência, ela se constrói desse jeito, são em momentos difíceis que ela é construída. Mas é isso, Massa, a gente precisa ser sincero aqui, tem muita coisa que precisa mudar no Palmeiras. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito dessa grande vitória do nosso Verdão. Você viu aí, sim, a Renata Fã se rendendo ao Vitor Roque, que graças a Deus tá começando a jogar bem, jogou muito bem contra o Galo, né, na vitória, e jogou muito bem ontem também. Então, contra o Galo não saiu o gol, ficou na beiradinha ali, acabou sendo contra, mas ontem fez um golaço, tá? Teve tranquilidade de tirar do goleiro e chutar, né? Então, como o Edu Dracena falou, ali foi a recompensa, que o cara se doa muito. Ele tá sempre ali tentando essa bola aí, meu irmão. Então a pressão do Palmeiras funcionou muito bem. Palmeiras que não jogou o seu melhor jogo, todo mundo sabe disso. O Abel falou sobre isso, e tem margem ainda pra gente conseguir melhorar. Então acho que o mais importante é o time e o treinador ter essa visão. Não foi um jogo excepcional, mas vencemos, isso é muito importante. Mas o Palmeiras pode sim ainda muito melhorar. Mesma coisa que foi falado aí no F360 e no canal do Massini fechando o vídeo. Ótimo a vitória. E sabemos que realmente precisa melhorar. A Patrícia aí falou sobre isso. E tem margem. O importante é isso. O Palmeiras precisa melhorar e tem elenco para melhorar. E tem ainda para se esquematizar todo mundo ali. O Sousa vem entrando muito bem, tá? Então, o Palmeiras, cara, quando esse time engrenar de vez, tá? E uma parada que eu falei no vídeo ontem, alguns comentaristas falaram que o Palmeiras melhorou após a saída do Felipe Anderson. Cara, há controvérsia, mas realmente depois que o Sousa entrou, que é o jogador ali da esquerda, começou a melhorar, veio pro segundo tempo bem melhor. O Abel conseguiu ajustar o time ali e vem mostrando também muita qualidade o Sousa. Quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito aqui no canal, dá aquela força pra gente, vai lá, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, é muito importante você deixar o like, que ajuda demais esse vídeo chegar pra muito mais palmeirense. Depois que você deixar o like,
Se você puder hypar esse vídeo, ajuda mais ainda o meu trabalho, que fica aqui o dia inteiro procurando as notícias, as informações do Palmeiras para trazer em primeira mão no seu canal de notícias do Verdão, o seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada, um grande abraço.